How? Olá pessoal, então este é o podcast Negritude Movimento, uma parceria dos sindicatos bancários com a Rádio Negritude. Tá? Esse aqui é um território vivo, de diálogo, né? Fruto aí de discussões, debates do nosso coletivo de combate ao racismo aqui dos sindicatos bancários. Hoje nós temos aqui convidada a Kelly Jesuíno, do sindicato da Rádio Negritude, a Isis Marques Garcia, secretária de combate ao racismo da CUT, tá? Funcionária do Banco Itaú, a Priscila Aguirre, diretora jurídica aqui do nosso sindicato. Eu sou Paulo Caetano e a Priscila, funcionária do Banco do Brasil, né? Eu sou Paulo Caetano, tá? Diretor da pasta de diversidade e combate ao racismo, funcionário da Caixa Econômica Federal. Bem-vinda Kelly, bem-vinda Isis, bem-vinda Priscila, tá? Nossas convidadas de hoje, né? A gente vai tratar de um assunto, né, sobre o mês de março, né? Que é o mês que a gente faz uma reflexão, faz homenagens, faz comemorações, mas também se debate muito sobre as questões que envolvem as mulheres, né? De uma maneira geral, né? No dia 8 de março de 1857, tá, houve um assassinato, né, de operárias de uma fábrica têxtil americana, né, onde elas reivindicavam uma redução de jornada. E elas foram brutalmente assassinadas pelo patrão, pelo dono da empresa, que preferiu queimar o seu patrimônio, né, a sua fábrica, né, que gerava tantos produtos, gerava sua lucratividade, do que atender à reivindicação das mulheres. Então, a partir dessa data, né, se instituiu, né, a partir desse fato, né, foi instituído, né, que o dia 8 de março a gente faça essa reflexão sobre os direitos, né, as conquistas, o protagonismo feminino, o protagonismo das mulheres, né, no mundo do trabalho principalmente. Né, e eu sempre me pergunto, paralelamente, nessa época, em 1857, como estavam as mulheres no Brasil, sobretudo as mulheres negras no Brasil, né? O que as mulheres reivindicavam, qual era a luta que tinham, o que se sofria, né? O que a gente sofria, né? Numa pesquisa rápida, só pensando, a gente já lembra que vivíamos o período ainda de escravidão, né? Então as mulheres estavam lutando principalmente pelo seu direito à liberdade, o direito de não ser propriedade de ninguém. Então, começando com isso, né, eu lanço aqui, gostaria de ouvir as nossas convidadas, né, para falar um pouco assim, ó, sobre o dia, né, sobre esse mês aí das mulheres, quais são as nossas lutas, quais são as lutas das mulheres, qual a participação, né, de uma maneira geral e sobretudo assim, sobre o protagonismo das mulheres negras hoje, nos dias de hoje, né? E o que a gente pode refletir, trazer e ressaltar nesse mês de março. Pode ser. Então, gente, obrigada, né? Muito obrigada, Caetano, pelo convite. Priscila, Isis, muito obrigada. Eu acho que é sempre muito importante quando a gente participa de mesas com pessoas tão potentes, inteligentes, mas inclinadas, né? Para esses assuntos que são sensíveis, mas eles são necessários falar. O mês de março, ele traz pra gente, mulher, algo muito afetivo, mas em especial o ano de 2026, que a gente está trabalhando muito contra a luta do feminicídio. Antes de começar o programa, eu estava ouvindo algumas palavras da Isis e ela falou sobre a ancestralidade, né? E em algum momento, assim, por algum momento eu me retirei da conversa e fui pensar nessa ancestralidade, né? Que ela já vinha ocorrendo de um feminicídio brutal, dolorido e apagado. Né? E hoje, infelizmente, o feminicídio, ele tem
uma vitrine, né? Por pior que seja essa palavra, ele está na vitrine. E eu também fico me perguntando se isso não empodera essa questão. Mas também me pergunto quantos feminicídios acontecem diariamente e a gente nem sabe, né? E eu também me pergunto e pergunto a vocês, gurias, aonde é que tá a ponta desse fio desencapado? Porque diante de um tempo para cá, é algo que parece que ele está sendo normatizado de uma forma brutal, né? A gente escuta e é dia após dia uma notícia, uma brutalidade, uma vida sanada, mas a gente ainda não tem um recuo jurídico para isso, robusto, né? Efetivo. Tem muitos projetos grandiosos, inteligentes, mas na prática eu particularmente, eu ainda não consigo entender o porquê que ele não é válido, o porquê que ele não acontece. E a gente consegue entender que as medidas são feitas, elas não são cumpridas. E o que vem disso, sabe, Priscila? Tu que é da área jurídica. Leigamente eu posso te dizer que isso traz pra gente um sentimento de impotência. E a mulher preta, ela tá mais passiva disso. Porque ela tá lá dentro da comunidade sem ser ouvida. Então a gente sabe que sim, dentro da comunidade é mais difícil, o acesso é pouco, a luta é grandiosa, mas a mordaça ela ainda continua. E é por isso que o feminicídio cresce tanto dentro da comunidade. Eu vou te dizer, Kelly, que a minha infância foi dentro de comunidades que aqui quando a gente vai para fora do estado, né, as pessoas tratam como comunidade que a gente chama de nossas vilas, Exatamente. né? Então, assim, eu vou te dizer que teve vários feminicídios na minha família. Então, a gente teve um caso de uma funcionária que trabalhava no sindicato que foi assassinada, né, a Simone. Então, aqui houve uma grande comoção e eu trouxe para quem é preto, né, essa questão de que quem nasceu em vila e vem de família humilde, com certeza tem um caso no seu entorno. Então, assim, isso é bem triste porque a gente desensibiliza, né, quando acontece, porque a gente está acostumado a ver. Então, assim, o que eu vou te dizer? Hoje a gente tem visibilidade para os casos que acontecem. Só que é tanta visibilidade que normaliza, como tu disse. E aí a gente estava conversando na segunda-feira, nosso movimento bancário, ele tem uma estrutura muito grande, então tem mesa de igualdade de oportunidades há muitos anos. Então uma das questões que estava se discutindo é a igualdade de oportunidades, mas também a questão, e desde que eu estou participando muito fortemente, a questão do posicionamento dos bancos contra a violência doméstica. E aí, claro, a gente pega um recorte para trabalhar bastante em cima dele para depois ampliar. Então, como a gente está tratando muito da questão do feminicídio atualmente, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente conta o número de casos conforme eles vão indo, né? Então, impossível não tratar dessa questão. E aí, a gente tem, como é um movimento estruturado, a gente tem o DIEESE tratando dos dados, a gente tem mais informações do que no âmbito geral, quando a gente trata para a vida real e trata das comunidades periféricas. Porque, e aí, para mim é um movimento interessante porque eu conheço uma realidade, estou vivenciando uma realidade de um movimento muito mais estruturado. Então, assim, quando a gente mostra os números dentro de um contexto em que são representantes dos bancos, que são as instituições mais poderosas, o constrangimento é muito grande e vou te dizer, a surpresa de ver os números que não tem como ter argumentos de negar, né? Quando vem os números e a gente fala, uma das advogadas que criou o Basta, que é um programa que a gente também tem para acolhimento dessas questões de violência doméstica e assédio sexual. E uma das falas da Pamela, quando eu fiz o curso de formação com ela, foi justamente essa distância do que está na lei, o que existe já e o que a gente verifica dentro das nossas comunidades, das nossas vilas. Não chega. Uma medida protetiva, assim como a Simone, né, disse que não precisava porque não via risco,
mesmo as que têm medida protetiva, o agressor mora ali na volta. Se sai da sua casa, vai ali para a volta, porque a família também é dali. Então, essa medida protetiva não protege. Foi uma das questões que eu levantei, porque eu não via conexão entre a legislação que nós estávamos buscando estudar e se apropriar com o que a gente vê no nosso dia a dia dentro das periferias. Então, não se aplica. Aqui em Porto Alegre, a gente tem as equipes Maria da Penha. Elas vão entrar nas vilas ou elas vão nos condomínios, nos bairros organizados? Elas entram nas vilas quando tem alguma denúncia, as pessoas denunciam, né? Porque não entram, então não denunciam, não chamam, porque eles não vão entrar. Então, eu acho que o que tu fala, o reflexo que a gente vê é que sim, a gente tem uma legislação robusta. A gente não tem aplicação. E eu vou fazer um link com o que a gente tem visto agora de divulgação do governo federal, que é justamente levando essa ação para o indivíduo, para o homem, para os homens. Porque se nós mulheres falamos, nós mostramos, os números comprovam que existe um movimento muito violento contra as mulheres, e principalmente as mulheres pretas, né? Porque a gente, no nosso próprio meio, que seria mais político, sindical, a gente já tem a violência de gênero e de raça, o que dirá dentro das periferias, né? Então, para que isso seja, as ações precisam ser de todos, porque a legislação existe. Não é questão que não tem legislação, não é aplicada a punição porque não tem legislação. Tem. A questão é que, no momento que não é enquadrado como crime, as violências que são cometidas, elas não são levadas à punição. Porque se o judiciário interpreta a agressão como relativiza a situação, questiona se de fato aquilo ali aconteceu dessa forma como está sendo colocado, não há punição. Se a gente tivesse punição para os casos que acontecem, não teríamos tantos. Mas como é que a gente combate o feminicídio? Principalmente conscientizando homens e mulheres, as mulheres a denunciarem e os homens entenderem que não é fofoca que elas estão conversando. Elas estão falando de uma violência que uma sofreu e contou para outra, e se chega em ti e tu é alguém que pode fazer alguma coisa, tem que fazer. É obrigação. É aquela coisa, se a gente vê uma pessoa indefesa sendo agredida, a gente não vai fazer nada? A gente faz, a gente interfere. Então, todas essas questões que está sendo problematizado, de que em questões de casal não se mete a colher, não, se mete sim. Se mete sim. Então, assim, é uma mudança que vai demorar, né? Mas, assim, a gente vê algumas medidas acontecendo e nós que trabalhamos tanto no movimento sindical como no movimento social, né, a gente entende que isso é um papel de todos nós falarmos a respeito disso. E eu achei muito bacana, e aí eu vou passar para a Isis, porque a Isis tá muito mais vivenciando do que eu, é esse movimento de tu dizeres que qualquer ação violenta que não é percebida, validada, tu está contribuindo para que ela continue e se agrave. Então, o que a gente vê hoje de movimento de dizer... É meu papel, sim, se eu sei que quem está do meu lado sofre, e aí, assim, as violências, elas começam... Elas começam no jeito de falar, na agressão verbal, e ela vai aumentando, 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 e ela culmina no feminicídio. Então, eu acho que, tocando do ponto de vista da questão jurídica, ela é muito longe, mas ela existe. Já está consolidada. A questão é que a gente não tem aplicabilidade e a punição do que está descrito, porque é relativizado. Né? As violências são relativizadas, e é isso que a gente se posiciona, de que a gente precisa criar essa cultura de que nós não podemos aceitar e que a gente precisa fazer as denúncias e precisa dar o nome que as coisas têm. Elas têm nome, né? Elas têm nome, são crimes. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui de fazer parte desse quarteto, tá? Com o nosso bendito fruto aqui, o nosso companheiro Paulo Caetano, porque nós estamos tratando de um assunto aqui que é estruturante para transformar essa sociedade misógina, tá? Nós, mulheres, nós somos fruto de um avanço, como eu vou te dizer, ele foi muito rápido.
o avanço das mulheres. Porque até 100 anos atrás, um pouquinho menos, nós não éramos sujeitos. Nós éramos só um corpo a ser violado para gerar pessoas, né? Nós, mulheres negras, nem se fala, porque eu estava comentando com a Kelly que eu sou filha da Maria Menaides, neta da Amália Ferreira Rodrigues e da Eulália Rodrigues, do meu avô Antônio Félix Rodrigues e do meu avô paterno Alcides Garcia. Além disso, eu não conheço. Não sei quem são, porque eram escravizados. E a gente vem desse lugar da escravização até hoje. Nós, mulheres negras, que somos racializadas em todos os âmbitos, né? Temos que nos unir na luta das mulheres não negras para nós continuarmos a transformar todos esses conceitos, né? Hoje é tão visceral a gente saber que existe a violência doméstica, a violência patrimonial, a violência verbal. Antes tudo ficava escondido atrás do machismo. E aí as pessoas não entendiam o que é o machismo mesmo, né? Mas não é só o machismo, é o patriarcado. É a posse através do fato de ser o homem. Ele é o pai. Ele que cuida. E nós não queremos cuidado, nós queremos respeito. E por isso que a gente está aqui hoje, né? E por isso que a gente construiu um 8 de março no mês inteiro. Né? Antes era, dia 8, fazemos a marcha e depois ninguém falava nisso. Os feminicídios aqui, eles têm uma característica que eu acho que é muito genuína. A partir de um processo de conservadorismo do Rio Grande do Sul. O homem gaúcho, ele sempre se colocou nesse lugar em que ele era o que decidia, que falava, e o governo que nos antecedeu, o governo federal, ele referendou isso. Tá? Então a gente não pode deixar de falar que esses esqueletos que saíram dos armários, eles foram potencializados por uma narrativa. Que as mulheres, né? Elas deviam ser recatadas do lar, elas entenderem o seu espaço na sociedade e serem sempre conformadas com essa dominação que o homem faz em relação às mulheres. A gente vê aí no próprio judiciário, que a mim revolta muito, de juízes questionarem um feminicídio. Questionar uma medida protetiva. Não, mas não, essa mulher, eu entendo que ela não precisa, porque ela estava disputando uma herança. Não, a questão não é essa. A questão não foi o que causou. A questão é que tiram a vida da mulher por qualquer motivo. Né? Nós tivemos a Simone aqui, que a gente, minimamente, a gente tentava conversar com ela, e ela, dentro da sua realidade, ela se achava empoderada. Uhum. Ela achava que ela podia lidar com aquele homem. Tanto que ela, em alguns momentos que eu conversei com ela estava sempre, ela achava que não chegaria a esse ponto, mesmo ela tendo na família dela um histórico de feminicídio anterior. Né? As mulheres, elas, principalmente a mulher negra, é dito para nós que nós somos valentes, fortes, que, se bater em mim eu bato de novo, entendeu? E tu ouve muito das mulheres. Aí quando, no caso da nossa funcionária, era um homem branco com uma mulher preta. Então, isso aí também a gente vê. Por quê? Porque ela achou que pode ter achado, né? Ela já faleceu, não tem como falar, mas eu acho que ela achou que o homem branco talvez fosse menos agressivo, fosse mais amável, porque também é ligado ao homem negro essa coisa do homem ser quase um animal. Que o homem branco, o homem negro, ele é grosseiro, ele é... Que trazem isso para nós também. Né? As mulheres negras, elas são agressivas. A gente não pode alterar a voz, que a gente não pode estar triste, nós estamos brabas.
Ah, mas se eu chego aqui que eu não tô com um sorriso no rosto, por que tu tá braba? Não pergunta assim, o que tu tem, Isis? Tá bem? Não existe essa reciprocidade conosco, né? Então, nesse mês de março, é um mês de muita reflexão. Muita reflexão. Eu hoje que atuo, né, à frente da Secretaria de Combate ao Racismo da CUT, a gente tem esse slogan aqui. Porque a vida não tem pressa, as mulheres estão sempre na luta. As mulheres, elas estão sempre no segundo escalão de uma mudança social. E aí, vocês falaram muito bem sobre a Priscila, né? Fala do nosso DIEESE, que nos traz os dados estatísticos, mas tu vai ver nos meios de comunicação, não é dito nada quando uma mulher preta é assassinada. Exatamente. É sempre as mulheres brancas, que elas são vítimas, como o crime da mala, por exemplo, tá? Ele foi trazido porque a mãe, que foi concretada lá, uma mulher branca, e a vítima também é uma mulher branca. Não se fala nas mulheres negras, mas dentro da estatística, as mais assassinadas são as negras, as mais... Conta 68% Exato. Das mulheres vítimas de feminicídio. E o que se faz com essa estatística? Absolutamente nada. Justamente essa é a questão da narrativa, né? Uhum. E é essa narrativa que eu acho que nós damos voz. E nós chamamos atenção para isso. Eu estive presente numa reunião que tratava de planejamento para a inclusão de mulheres, né, nesse ramo, no campo da tecnologia da informação. E aí, assim, a minha questão é com respeito... E as mulheres pretas, elas vão ter condições de fazer essa aula EAD, elas vão ter essa estrutura para fazer esse curso de formação que é à distância, justamente para que possa ser oferecido para mais pessoas. Elas vão ter um espaço para isso, né? Vão ter internet para poder acompanhar, vão ter a estrutura, o tempo para se dedicar para isso. Então, assim, a luta macro das mulheres... Né, de todas as mulheres, ela tem um viés, mas quando a gente fala do recorte da mulher preta, é preciso que tenha algo a mais, né? Porque, mas assim, o EAD favorece para a abrangência. Sim, só que se eu quiser chegar nas mulheres pretas, eu tenho que ter algo fixo, presencial, num local que seja de acesso, que é dentro das periferias. Para que se tenha ali internet e estrutura para que ela possa, no tempo que ela consegue, ter acesso. Então, é uma discussão difícil de tudo levar, porque, em geral, nós somos minoria nesses espaços e a gente precisa garantir que vá ter um resultado para todas. Mas a gente precisa de um horário específico. E tu sabe, Kelly, o que a Priscila falou, ele é estruturante. Por que eu digo que aqui é um território ancestral, o sindicato? Porque quando a gente traz essa nova narrativa de uma política antirracista, a gente tem que colocar o nosso sindicato à disposição. Não digo que seria o espaço docente, mas nós temos condições de proporcionar para que isso aconteça. Porque o sindicato, ele faz parte do movimento social também. Ele não é só um movimento sindical. A gente lida com uma base de uma classe trabalhadora, que nem todos são bancários. Na minha família, só eu sou bancária. Mas a gente tem N profissões e N níveis econômico dentro da própria família. Né? Então, com esse olhar que a gente tem que ter. Qual é o compromisso do nosso coletivo? É trazer esse território. Sabe, nessa perspectiva assim que vocês colocam, eu acho que é muito interessante que vocês estão trazendo, tá? E eu fico pensando aqui, porque eu sou o bendito fruto aqui nessa mesa, né? A gente atua em coletivo, tá? E em coletivo também a gente faz as coisas dentro da nossa sociedade. Ninguém aqui faz as coisas sozinho, uma coisa depende da outra, né? E eu sempre me pergunto, e até lancei essa dúvida aí para alguns
alguns diretores, tá? E o papel dos homens nessa história toda, né? Onde é que nós homens, né, temos nossa responsabilidade, né? E o que me vem muito à cabeça é que assim, ó, a gente não consegue, enquanto homens representando aqui, né, a dificuldade de falar sobre isso, falar sobre a nossa relação, não só a relação, não falando da relação amorosa, né, mas a relação com mulheres, né, a relação com pessoas do outro sexo, ou do outro gênero, ou pessoas diferentes, né? Como é que é essa relação, né? Teve uma oportunidade que eu participei de um grupo de masculinidade, tá? Um grupo de masculinidade, então são homens, né? Nos reunimos, né? Todos eles têm suas companheiras, ou têm suas namoradas, né? Ou tem até um rapaz lá que ele se declara homossexual, então ele tem o companheiro dele, né? E a gente se reuniu para trazer esses assuntos nas nossas relações, né? E vem muito uma coisa assim da nossa infância, né? Que é uma coisa assim, aquela coisa, homem não chora, homem não carrega suas emoções, não demonstra as emoções, né? Para o homem tá tudo garantido, né? A gente é educado, eu fui educado muitas vezes com a minha mãe me servindo, né, o pratinho na mesa, meu pai também, tinha o pratinho dele na mesa, do jeitinho que ele gostava, né? Aí vem, eu me lembro certinho, ele gostava do feijão por baixo e o arroz por cima, né? Era essa, assim era o prato, né? E tinha todo um ritual, né, de preparação, e a gente vai se acostumando e vai trazendo isso. Quando a mulher começa, e nós estamos aí, nós vamos falar do momento atual, da nossa atualidade, a mulher começa a ocupar um protagonismo, começa a trabalhar fora, é necessário isso, né? Porque a questão da renda caiu, né? Começa as mulheres têm uma certa independência, começam a disputar cargos, né? Começa a disputar tarefas. Aí nós temos a questão tecnológica, né? Porque lá na pré-história, né, o homem era destinado a caçar porque ele tinha mais força física, né? E a mulher era destinada a fazer outras tarefas ali, né, de acordo com as suas condições físicas, né? Era mais ou menos isso. Só que hoje não temos essa necessidade, porque vivemos numa outra civilização protegida da natureza, né? Então, só que assim, ó, esse acompanhamento, eu sinto que o sexo, as pessoas, os homens do gênero masculino não estão acompanhando muito bem. Aqueles que se autodenominam homens, héteros, né, héteros, não acompanham muito bem, né? Ainda vivem e querem desfrutar desse benefício, desfrutar desse serviço, e quando são colocados à prova, né, Caetano, eles reagem. O que tu fala é muito real na questão de que por que os feminicídios eles vieram com tanta força? Porque existe essa inconformidade das mulheres não se submeterem às regras masculinas. E isso aí nos joga, nós mulheres, eu sou uma exceção, tá? Porque eu não decidi não ser mãe por escolha, porque eu via as mulheres, minha mãe, minhas tias, elas eram validadas e elogiadas por sofrer a mazela de ser mãe. Quanto mais a mulher sofria mãe, mais virtuosa ela era, mais valorizada ela era. E eu dizia para mim, eu não sou um útero ambulante, eu sou uma pessoa que não vejo a maternidade, porque a sociedade vê a maternidade como uma produção de miseráveis, em sua maioria, né, que vão eleger futuros líderes sem qualquer
possibilidade de avaliar. Porque as mulheres mais que vivem nas vilas, elas são culpabilizadas por terem vários filhos. E, às vezes, o sexo ele não é consentido. Muitos são filhos de estupro, que não é dito, é romantizado. Romantiza a maternidade num grau que só quem é mãe sabe. A Priscila é mãe da Ana e do Calvin, né? E ela sabe o quanto ela tem que driblar para ela estar aqui. E mesmo assim, ela tem um olhar de que, mas tu quer estar aqui. Então, vire-se. Porque tu é mulher, porque tu parte do princípio da maternidade, então a maternidade é uma coisa natural a ti, então tu tem que assobiar e chupar cana. E não é. No momento que a gente se autorrespeita, tu vai chegar numa reunião, num local de trabalho dentro das tuas possibilidades. Tu não vai descumprir nada. Só esse modelo que foi estabelecido não nos respeita. É sobre isso. Os formatos de reuniões, até de trabalho, não é para nos incluir. Mas, por outro lado, tu é culpabilizada por qualquer coisa que aconteça em relação ao teu filho, que não é acometido aos homens. Toda essa atmosfera que o patriarcado impõe pra gente, né? Que o centro é o homem, o pai, o provedor, criou uma revolta muito grande de alguns homens que, não, essas mulheres têm que ser adequadas novamente. A sociedade não está funcionando porque as mulheres... nós demos espaço para as mulheres. No fundo, é sobre isso. E a questão é de espaço, né? Como desafio, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E aí nós, ingenuamente, as mulheres, como nós temos o princípio do afeto, a gente trata do compartilhamento, de trabalhar coletivamente. Isso não é um princípio masculino. Isso é um princípio feminino. E mais das mulheres negras, que trouxeram o conceito de coletividade lá da diáspora africana. Até pela divisão de tarefas que se estabeleceu, né? Não estou dizendo que seja certo ou errado, mas... As civilizações, elas eram matriarcais. Aí o homem viu como que nós vamos travar essas mulheres, fazendo que elas gerem pessoas e fiquem naquele lugar do cuidado. Eu acredito cuidado e culpa. Isso, Isis, né? Eu sendo educadora, sendo professora, pedagoga formada, a gente consegue consertar isso muito dentro da primeira infância, né? Principalmente, eu atuei já nos dois âmbitos da educação particular, né, elitizada, e também dentro da educação da periferia. E isso é algo muito enraizado, né? Quando as meninas, elas fazem os seus grupos, elas ainda brincam de casinha, de limpar, de lavar. E os meninos estão brincando com ferramenta, de sair, de passear, de jogar futebol. E quando isso se choca, né? Quando tu percebe que uma menina quer estar lá inclusa dentro dessa brincadeira dita-se masculina, né? Quero jogar futebol, vou brincar com as ferramentas. Isso é um ato de formação. O educador, ele precisa estar muito seguro daquilo que ele vai trazer para aquela criança, dizendo que sim, ela pode estar ali. Porque tu corre um risco muito grande de tu trazer isso, né? E aí a gente está falando de ato bem estruturado dentro da educação, que essa criança consegue trazer para casa o quanto feliz ela estava de brincar esse menino com esta boneca, com esta cozinha, com esta maquiagem, e a menina vai trazer a bola. E essa família, ela vem questionar o educador. E vem questionar esse espaço. De como que isso é formativo, como que a gente está pensando, de que forma que a gente está trabalhando essa criança, se a gente não consegue perceber o quanto difusa ela está do evento. Então, a gente percebe que está ali. É na primeira infância que a gente consegue desconstruir, mas a gente precisa desconstruir isso numa gestão bem familiar. E aí a gente vê o quanto ainda é enraizado essa questão da masculinidade, assim, né? Que tu vai falar numa reunião e é muito claro, isso eu vou ver com a mãe.
trazendo que, assim, aquela responsabilidade não é do pai. Eu tô ali, mas eu vim só porque a mãe não pôde estar, mas ela que resolva, sabe? Ela que traga. E se tu vai fazer qualquer coisa, tem que ver com a mãe. Tá, mas e qual é o teu sentido do paterno ali, em ação, né? Porque tu também tá ajudando a criar. E quando tu faz esse transverso, tu tá afirmando a masculinidade, o machismo real, oficial. Né? Eu já tive vários problemas, porque daí, não, vai brincar, pode, não tem problema, vai pintar a unha. Como que... Daí chega, tu precisa assinar vários documentos, e aí vem uma série de jurídicos, e não, mas não pode, porque tu não... Cara, é a primeira infância, a gente tá trabalhando estrutura. E tem um negócio, assim, que é importante, que tu relataste, que eu vou ver com a mãe, não vou ver com o pai, e até mesmo quando o pai participa das reuniões de escolares, vou ver com a minha esposa. É isso. É assim, ó, não é porque os homens têm que permitir o protagonismo feminino das mulheres, da sua companheira, tá, que eles têm que se omitir. Tá, então... Mas é que se omitir é mais fácil. É mais e aí, fácil. assim, eu acho que vocês duas falaram, Caetano, e aí eu vou voltar para a questão que tu colocasse do papel do homem. Aqueles que se incomodam com o que vem, não neguem. Sabe? Eu acho que o grande problema que a gente enfrenta em todos os níveis, essa questão desde a primeira infância, tu afirma que alguma coisa acontece e a primeira reação é não. Não acontece. Negação. Acontece, sim. Acontece sim. Se o meu filho chega em casa com a unha pintada da escola, qual é o problema? Ah, mas que horror. Por quê? É sempre não. Nós tivemos aqui a Bruna, que é advogada e faz esse trabalho conosco aqui no sindicato, com respeito à diversidade, e aí no sentido também de combate ao racismo, contra a questão de violência de gênero. Ela disse, a violência está tão escancarada que não faz sentido a negação. Exato. Mas tudo que a gente vê é o não. No momento em que eu digo, eu vou ver com a mãe, é porque eu não quero me posicionar. Não quero me posicionar. Eu quero simplesmente omissão. Reproduzir o que está aí, porque é mais fácil. Exatamente. Então, assim, ou tu nega que alguma coisa acontece, que a responsabilidade é tua, ou simplesmente tu reproduz aquilo que tá, porque é mais fácil. E a mãe, muitas vezes, não tem condições de dar atenção e fazer esse ajuste de dizer que tá certo, ou mesmo ela também reproduz porque é mais fácil. Então, a gente vive, acho que um grande cenário de como é que a gente modifica as coisas. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar, e aí eu vou chamar de novo as questões de propaganda que estão sendo feitas agora, é a questão de não negar. Né? Não negar que a violência aconteceu, Exato. não negar que a gente vive num mundo machista no menor dos assuntos, porque se tu nega, inviabiliza completamente qualquer mudança. Então, se tu te incomoda, não negue e não só reproduza aquilo que incomoda, porque a gente vai continuar no mesmo lugar. Eu acho que Sabe, Priscila, o que tu fala é muito importante, que dialoga com que tipo de violência as mulheres são submetidas. Isso é o fato do pai ir na escola e dizer que vai ver com a mãe, também é um tipo de violência contra a mulher, porque é uma sobrecarga de um compromisso com uma criança que o pai se omite e joga para ela. Entendeu? Nós somos violentadas pelo fato de sermos mães. A culpa daquela criança, olha lá teu filho. Teu filho já está incomodando. Exato. Teu filho é diferente. Teu filho. Aí eles, na própria narrativa, eles já tiram a responsabilidade. Por isso que a mãe tem que compartilhar. Por isso que a gente luta pelo compartilhamento do mundo reprodutivo. Para isso, para que tirem das mulheres a culpa. E tem mulheres que têm culpa do filho ser homossexual. Exato. Tem mulheres que têm culpa, que elas acham que elas que deixaram aquele ambiente afeminado para o filho. Não, a criança já nasce assim. E não é respeitado a essência de cada um. Muitas vezes. E isso é sempre jogado para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, de uma certa forma, elas se conformaram com esse lugar de serem culpadas. Por outro lado, o ponto de defesa
o espaço de defesa de muitas pessoas que... E aí, assim, eu vou tratar a diversidade de uma forma geral, né? Desde do hiperativo nas escolas até toda forma da diversidade. Quem é o grande porto seguro? É a mãe. É a mãe. E a culpa da mãe quando não consegue proteger o seu filho e abarcar e fazer com que o mundo não seja violento, também é uma culpa que a mãe carrega, né? Então, assim, eu tenho muito carinho pela educação infantil, eu também sou professora de formação, só que eu sou de matemática. Então, assim, tratei muito pouco com criança, mais com adultos, com EJA. Então, tudo é culpa da mãe e da mulher. E é o que a Isis fala, eu gosto muito de ouvir quando a Isis fala da questão do patriarcado e os reflexos, porque a gente reproduz muito do que a gente foi acumulando durante a vida, e é a vivência dentro do meio machista, né, extremamente patriarcal, capitalista. Então, assim, a gente sofre esses impactos, e quando eu falo que a gente reproduz, né, é desde lá da casa, e aí eu vou remeter às minhas origens, é aquela coisa, a mulher preta, ela não está presente dentro de casa, ela já está trabalhando desde sempre. Então, ela não tem a opção de ficar em casa cuidando dos seus filhos. As crianças periféricas, elas crescem sozinhas. Elas vão para a escola sozinha. Então, assim, desde o primeiro dia sozinha, porque não tem uma mãe em casa para poder levar, um pai para poder buscar. Então, assim, no momento que tu cresce sozinho, tu vai reproduzindo aquilo que está no teu entorno. Então, as violências que tu sofre, tu vai acabar reproduzindo. Então, eu acho que quando a gente fala, principalmente nos nossos programas com a Rádio Negritude, que é para um público mais geral, não só o nosso bancário, eu acho muito importante a gente trazer essas nossas intersecções, porque a gente fala muito dentro da nossa estrutura e dos movimentos que a gente acompanha, mas assim, quando tu fala do pai que acompanha, é o pai, provavelmente, né, da escola particular. Porque a escola pública, eu digo, a minha mãe foi fazer a minha matrícula quando eu entrei e foi lá no final buscar o meu diploma porque não me entregaram quando eu saí. Não existe isso de acompanhamento, é raro, né? É raro, e isso traz tanto, Priscila, da negação, né, desse sistema tão falido, porque essa mãe, e principalmente a mãe periférica, ela vai lá no seu intervalo fazer essa matrícula correndo, né? E aí o posto chama para tu fazer a pesagem, porque senão tu perde o teu benefício do Bolsa. Mas quando tu vai chamar essa mãe para algo que fala do seu filho, ela não pode ir. E vem um julgo atrás dela, né? Porque ela não participa, porque ela só vem para o peso, Cara, não é sobre isso. É sobre o sistema que não acolhe essa mãe. Que muitas vezes, como tu disse, é o irmão de 12 que cuida do de 8, que cuida do de 6, sabe? E tem um sistema ali para te dizer que não, isso não pode acontecer. Eu já tive vários casos que tu fica ali com a criança e ninguém aparece, e quando vê, vem uma piazada buscar. E aí, qual é o julgo? Ainda manda as crianças, ainda manda o pequeno buscar, mas onde é que ela tá? Ela não tá em casa. Onde é que tá a mãe Ela não tá dessas em casa. crianças? Ela saiu da quarta, quinta, sexta faxina. Ela saiu às 6 da manhã e volta às 11, onde eles se cuidam, É sobre isso. Então, assim, não tem uma estrutura. Mas aí, quando acontece esses casos, como tu bem disseste, daí é dentro lá da elite, o pai pergunta, tá, mas isso é uma professora revolucionária. Eu quero saber se tu tem um filho homem que tu deixa pintar a unha, sabe? E bem como tu disseste, isso vem de um governo que a gente teve há tempos atrás, que trouxe esse empoderamento. E ele trouxe o empoderamento do racismo, ele trouxe o empoderamento do feminicídio, ele trouxe o empoderamento da homofobia, e ele trouxe tudo isso deixando com que esses esqueletos estivessem vivos até os tempos atuais. Só que desta vez, o que está acontecendo? Existe também normas por fora que estão trazendo que não vai ficar invisível. A invisibilidade já esteve a dele, agora se traz. Mas é só por isso que a gente está vivendo esses tempos. Porque senão eles estariam calados e velados até os momentos de hoje. Eu fico pensando que se as coisas ainda continuassem, o que seria com a mulher preta e o homem preto dentro da sociedade agora? Porque já é ruim. O que seria, de que forma? A mulher preta é sempre vista como algo de desejo além. Mas eu não penso que a mulher preta pode ser o meu casamento ideal. Mas eu desejo ela.
né? E nas rodas bem faladas, elitizadas, é sobre isso que se fala. Mas o anel, a aliança, né? O germe o compromisso, o germe de família conservadora, não se tem. Não é para nós. Né? Hoje a mídia ela traz a mulher, homens e mulheres e crianças pretas, porque o protagonismo do marketing entendeu que vende. É o capital. E eu falo isso muito tranquila. Entendeu que o homem e a mulher preta vendem. Por quê? Porque traz o povo, porque é o povo que vai. Então é na busca deles. Mas é só por isso. Não pensem, além de tudo, que isso não sai do protocolo. Pessoal, nós estamos já encaminhando para o nosso encerramento, né? Mas o que tu trouxeste, o que vocês estão trazendo me traz gatilhos aqui. Eu fico me lembrando de situações que eu vivi e muitas vezes eu não me dava conta de certas percepções raciais e de controle, né? Essa questão do marketing. Uma vez eu participei num debate dentro do meu ambiente de trabalho, né? Que eles questionaram, né? Por que se era certo ou errado ter cotas para propagandas, né? Com pessoas racializadas, né? E a pergunta foi direcionada para mim, né? Eu disse, olha, tem que ter, porque as pessoas brancas já tiveram muitas oportunidades da vida. Foi uma resposta completamente ingênua, sem muito, né? Rodeios, né? Sem muito rodeios, foi instintiva, foi emocional, do sentido daquilo que eu via, né? Não tinha, naquela época eu acho que eu não tinha muita leitura a respeito da racialização e da discriminação. E aquilo foi rechaçado. Pois é, mas vocês têm que batalhar para conseguir esse espaço. Não, estamos aqui só existindo, né? Isso. Só existindo aqui. E tem aquela questão, por que são importantes as políticas afirmativas? Que a branquitude não entende, e com esse pensamento sobre a ótica da branquitude quanto sistema, a própria pessoa racializada também não compreende. Que ela nunca esteve lá porque foi construído um modelo que quem deveria estar à frente dos benefícios, da visibilidade, seja ela em qualquer âmbito, é a partir da branquitude. Mas aí o que eu digo, é isso, é a reprodução. Isso. Se tu não tem uma orientação norte, tu reproduz. Exato. E aí isso é com respeito a tudo. É a questão do machismo, a questão do racismo, é aquela coisa. E a mulher preta está justamente nesse cruzamento de tudo isso. Porque se é sempre homem que está ali, não vão ver uma mulher ali. Se estão sempre vendo uma pessoa branca, não vê uma pessoa preta ali. E tu vai reproduzindo, e reproduzindo, e reproduzindo. E aí é tão importante as nossas produções de conteúdo para a gente mostrar as carinhas e trazer a temática, porque se a gente não falar, ninguém vai falar. Eu tenho um amigo que ele costuma viajar para o exterior, ele é branco, né? E ele sempre diz o seguinte: Caetano, se tu tá no lugar perdido, segue o fluxo. O seguir o fluxo, para mim, é aquela coisa assim, vai naquilo que é institucional, que é o comum, não debate, não critica, coisa e tal. Não transforma. Não transforma, não inventa que tu vai te dar mal, né? Então, mais ou menos assim, qual é que é o nosso trabalho, né? É romper esse fluxo, né? Ou então é o seguinte, criar alternativas a esse fluxo. Sem dúvida. Eu acho que e tá ligado a uma mudança de comportamento social, tá ligado muito, sim, Kelly, a educação dentro de casa. Quando tu vai levar o teu filho que é racializado, que tem mais melanina, tu tem que dizer para ele: filho, tu vai para a escola lá e tu vai encontrar crianças de cor de pele diferente, mas são todos iguais. Exato. E a branquitude não fez esse trabalho. Não. Eles mandam as crianças para a escola, tu é meu príncipe, minha princesinha, e quando chega lá, eles veem crianças diferentes deles, e bom, se eu sou o príncipe, aquele ali é meu escravo. É porque furar a bolha, Isis, dói, difícil, é difícil. E abrir mão dos seus, não digo privilégios, tá? Eu digo abrir mão dos seus mínimos direitos. Ninguém quer abrir mão. Ninguém quer abrir mão. Então, o nosso trabalho aqui é esse. É de transformar, de convencer.
eu digo de ensinar, porque a nossa sociedade foi mal educada para lidar com a população negra. Bom, pessoal, assim, nós estamos chegando já no final, passou rápido, né? E é sempre assim, né? Quando a conversa começa a esquentar, sobe aquela plaquinha, Caetano, falta pouco, falta 10, falta 5. Outros e outros momentos pra gente. Mas assim, gente, assim, ó, nosso planejamento, nosso projeto nesse podcast Negritude em Movimento é que tenham mais, né? A gente está produzindo, preparando outros podcasts, ainda mais um nesse mês de março e outros podcasts que vão ocorrer nos outros meses, abril, maio, junho, tá? Então, quer dizer, esse tema da negritude, né, de como a gente romper com esse fluxo, criar alternativas de luta, né? Ele não se esgota aqui, né? Ele continua, né? Então eu queria agradecer, né, a presença da Isis, da Kelly, da Priscila, né? Foi muito importante aqui o que vocês trouxeram para nós. Acho que os sindicatos bancários é uma grande ferramenta, né? Não que extrapola a questão sindical, né? Uma questão do pensamento de termos um sindicato cidadão. Vocês querem dizer mais últimas palavras? Eu quero fazer um convite, tá? Para todas as mulheres e homens que agora no domingo, dia 8 de março, nós teremos o nosso grande ato unificado do 8M, tá? Que vai ser ali na Ponte de Pedra, a partir das 9 da manhã, e aí a gente vai ter vários momentos lá de reflexão, que é importante, né? E também fazer o nosso convite no dia 21 de março, né, Priscila? Que nós teremos a nossa Feira da Vivi, que é uma feira já tradicional, né, que nós, mulheres bancárias, construímos e vimos que nós fazemos parte de uma cadeia produtiva, então a gente traz as empreendedoras negras e não negras para que elas possam vivenciar aquele espaço de formação, de acolhimento, né? E como a gente lida que o mês de março ele é fundamental para nós, a gente nunca faz no dia 8. Para o dia 8 ficar do protagonismo das nossas lutas, né? E é isso aí. Exatamente. Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite, a mesa. Para mim é sempre um privilégio, assim, e um ato de aprendizado também, Isis, Priscila, Caetano. Mas que o 8M ele seja um momento de conscientização, né? O feminicídio, ele cresce de uma forma velada e que a gente possa estar pronta para declarar uma guerra aberta contra o feminicídio, né? Eu vi ali, parem de nos matar. Isso tem que acontecer antes, sabe? Não normatizem o tapinha, sabe? Não normatizem o está gorda ou uma brincadeira inadequada, sabe? Tragam para si o empoderamento da mulher que é, né? Isso é ancestralidade, isso é respeito, isso é muito real, isso é oficial ao trabalho da mulher que gera, né? Somos quem gera a vida, então que não tirem a nossa vida gerada. Sobre isso, muito obrigada, Guris. Eu vou utilizar esse tempo para fazer propostas, tá? Eu acho que a fala da Kelly com respeito ao papel do educador da primeira infância, eu acho que a gente poderia falar sobre isso. Muito. Eu acho que as crianças racializadas têm muita necessidade, os pais, de falar mais a respeito, né? E eu acho que um outro tema que tu traz, tu e a Isis, muito forte, é a questão do reflexo da nossa ancestralidade na nossa, como diretriz. Porque eu acho que a gente falou um pouco em falta de guia, de direção, de orientação. Eu acho que a gente podia falar desses dois assuntos, assim, um programa só para eles. Então, fico aqui o meu apelo, a minha sugestão e o meu apelo. Que joia. Obrigado, então. Bom, gente, então esse foi o podcast Negritude de Movimento, uma produção dos Sindicatos Bancários de Porto Alegre. Promovido pelo Coletivo de Diversidade e Antirracismo do Sindicato, em parceria com a Rádio Negritude. Queria mandar um abraço para o Wesley, que está lá no estúdio, né? O grande parceiro das nossas ações aqui dentro do sindicato. Na apresentação, eu, Paulo Caetano. Na produção, junto comigo, está a Laís Escher. Na técnica, o Joseph Matheus Aresso, né, e o Diego Nordelis. A coordenação de comunicação também é da Laís e a direção de comunicação é do Guilherme Daroide.
Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Próxima.